Boa tarde, que a paz e o amor de Jesus esteja sobre todos. Eu trago aqui nessa tarde uma mensagem que é também um alerta para nós. Há muitos anos eu vivi meditando na palavra do Senhor, e essa palavra que quando fala que deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, que está lá em Gênesis, né? Então eu tinha um entendimento errado. Muitos anos eu vivi assim. E ainda vejo muitas pessoas usando essa palavra para se afastar da família, dos parentes, como se fosse uma ordenança de Deus. Eu quero dizer para vocês aqui que hoje eu tenho totalmente o entendimento oposto do que eu tinha antes. Hoje eu tenho um entendimento que eu sei que vem da parte de Deus. Porque quando Deus nos alerta, quando Deus deu essa palavra, dizendo que o homem sairia da casa, deixaria a sua casa, a sua família e se uniria à sua mulher, Deus não estava mandando abandonar a família. E eu quero dizer para vocês, nessa palavra aqui hoje, que eu também observando a palavra de Deus, eu comecei a ver ali o exemplo do sacerdote Eli, com seus filhos. O sacerdote Eli era íntegro com Deus, porém seus filhos não foram. Outro exemplo que eu fui observar também, do profeta Samuel, homem íntegro a Deus, porém seus filhos não andaram no mesmo caminho que ele. E eu ouvi as pessoas dizerem, dizerem até na palavra de Deus também fala, que a salvação é individual. Sim, é individual. Mas não quer dizer também que nós vamos abandonar nossa família. Meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar. São falhas. O profeta falhou com seus filhos. O sacerdote falhou com seus filhos. Talvez, eu imagino assim que nós temos muito disso, preocupar muito com as coisas do Senhor, preocupar tanto com a nossa vida íntegra na presença do Senhor e acabamos esquecendo dos filhos, da casa, da parentela, até a nossa parentela é a nossa tribo. E Deus quer que todos nós sejamos abençoados, até porque família não é só o pai, a mãe e filhos. É pregado isso aí também. Claro que é o pai, a mãe e filho, mas também tem o avô, a avó, o tio, a tia, toda a parentela faz parte também. Não podemos dividir e dizer vai viver só ali, o pai, a mãe e os filhos e o resto é resto. Não. Meus amados, eu quero falar para vocês hoje aqui nessa tarde, se você anda com esse pensamento também, muda hoje. Muda hoje. Você pode sim fazer a diferença na sua casa, na sua família. Você pode ajudar os fracos que estão dentro da sua família a chegar até Deus. Nós podemos, só que nós erramos nessa área com Deus. E eu tenho certeza o quanto Deus não ficaria feliz de ver a gente cuidar da nossa casa, da nossa família. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a salvação dos outros lá fora e esquece dos nossos aqui dentro, da nossa casa, dos nossos parentes, do nosso familiar. Então, eu venho aqui nessa tarde falar para vocês, nós podemos sim alcançar todos. Hoje eu oro pela minha casa. Primeiramente, nós temos que cuidar de nós, nossa vida assim com Deus. E quando nós estamos bem com Deus, nós temos também que cuidar dos nossos filhos, dos parentes, da parentela. Como que nós vamos cuidar deles? Orando,
a nossa vida no altar do Senhor, dando bom testemunho, ensinando a eles a palavra do Senhor. Não é ser pegajoso, não é ser religioso, não é ser, vamos dizer assim, ficar ali no pé da pessoa. Não, isso não vai resolver. Não é ficar ali dizendo que vão para o inferno, que vão morrer, que vai para o inferno. Não, isso não vai adiantar não. Nós temos que lutar por todos eles em jejum, em oração, também ensinando. Aproveita as oportunidades. Muitas vezes a gente quer salvar a família, quer que a nossa família vá para a igreja, mas não damos bom testemunho. Não mostramos o nosso amor que a gente tem por Deus, não ensinamos a ele isso, eles não vê. Se não vê em nós isso, como que eles vão mudar? Eu errei tanto na minha vida. Tanto eu errei. Eu estava apenas sendo uma religiosa. É como eu já disse antes, às vezes as pessoas pensam que ser religioso é o católico, é o espírita, isso é um religioso. Ser religioso é estar dentro da igreja, é ouvir a palavra de Deus, mas não praticar. É ouvir a palavra de Deus e achar que nós sabemos tudo e que só nós somos os bons, que os outros não entendem nada. Desfazer das pessoas e serem perturbadores, porque muitas vezes chegar para a pessoa e querer obrigar a pessoa a fazer do nosso jeito, a seguir a nossa vontade, quando na verdade nós temos que fazer a vontade do Pai e ensinar a todos a fazer a vontade do nosso Pai, não a nossa vontade, não a minha, não a sua, mas do Pai. Como as pessoas dizem que ama a Deus e não faz a vontade, não tem como a vontade dele. Se não fazemos a vontade dele, se não damos ouvido à voz dele, não amamos eles, nem sequer somos filhos, porque os filhos dão ouvido à voz do seu pai. Precisamos ouvir a voz de Deus. E como nós vamos ouvir a voz de Deus? Orando. Como nós vamos ouvir a voz de Deus? Buscando. Em oração você apresenta a Deus seus pedidos, suas petições. A busca é estar ali na presença dele, adorando ele, falando para ele o que ele é para você, o quanto que você precisa dele, dizendo para Deus o que ele é, sendo grato a ele por tudo, agradecendo ele por tudo. E nas nossas petições devemos pedir pela nossa família, por nós, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, para que a gente não seja enganado pelo inimigo, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é enganador, ele usa de estratégias para enganar, porque se soubéssemos que estávamos sendo enganados, nós não nos deixaríamos ser enganados. É por isso que a gente tem que buscar, orar, estudar a palavra, tem que frequentar uma igreja, sim, tem que ser membro de uma igreja, tem que congregar, porque sozinho dentro de casa você não vai ouvir testemunhos, você não vai se fortalecer, a gente tem que estar em comunhão com os outros irmãos. E eu deixo aqui essa palavra nessa tarde, que a partir de hoje começa, em primeiro lugar, a buscar por você e pela sua família, pelos seus filhos. Não vamos fazer como o sacerdote Eli, não vamos fazer como Samuel, foram homens de Deus, mas falhou com a família. Eu creio que eles não pensavam, não tiveram esse entendimento. Mas se Deus está dando entendimento hoje, vamos mudar de direção, vamos começar a clamar, vamos começar a pedir a Deus. Vamos começar a olhar para dentro da nossa casa. Às vezes você tem um parente, você fala, isso não tem mais jeito, tem que largar para lá. Tem sim, nada é impossível para Deus. Eu passei por uma situação que eu cheguei para Deus e falei, tiveram pessoas que falaram, isso aí nasceu torto e vai morrer. Pau que nasce torto, morre torto. E eu cheguei a falar para Deus, Senhor, se o pau nasceu torto, o Senhor permitiu. Se o Senhor permitiu, o Senhor é Deus de milagres. O Senhor pode fazer o sobrenatural acontecer e fazer esse pau consertar. Eu estou fazendo aqui a comparação de uma pessoa que às vezes a pessoa olha e diz para esse aí não tem mais jeito, não tem mais salvação. Tem. Jejue por ele. Nós temos que orar e buscar sim pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus alcance todos.
E ainda que nem todos sejam alcançados, mas pelo menos você fez a sua parte, nós fizemos, nós clamamos, oramos. Não desistir enquanto a vida é esperança, seu parente está vivo, enquanto ele está vivo, depois que morreu não tem jeito mais. Mas enquanto está vivo, ore, busque para eles, dê o seu bom testemunho. Muitas vezes você diz que ama a Deus, mas dentro da sua casa você não demonstra isso. Você pega e vai, senta na frente de um aparelho de TV e vê tudo que é porcaria, tudo que é lixo desse mundo. Talvez você pegue o seu celular e fica ali também, no WhatsApp, perdendo tempo com coisas fúteis. Outra hora você pode também estar ali, ao invés de estar louvando e buscando a Deus, ouvindo músicas seculares que não tem nada a ver com Deus, que não traz edificação para nossas vidas. Pelo contrário, tem músicas que até derrubam mais a pessoa. Se a pessoa está ali na vida sentimental destruída e ouve aquelas músicas, tem certas músicas que faz a pessoa descer mais ao fundo do poço. Enquanto os louvores edificam nossas vidas, nos dá força, nos dá ânimo, nos encoraja, traz alegria para o nosso coração. E louvar é tão bom. Então nós temos que a cada dia mostrar as nossas atitudes. Nós não temos que brigar com ninguém e nem forçar a pessoa a aceitar Jesus e mudar, porque nem isso Deus fez com a gente. O Senhor nos dá a opção de escolha. Nós precisamos de orar e buscar o entendimento, buscar a revelação, pedir ajuda ao Senhor. Eu deixo que essa palavra nessa tarde. Mas antes eu gostaria de ler em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Está vendo aqui? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Aqui está a chave. Nós temos que levar a nossa família a conhecer o Senhor. Não ouvir, não apenas falar, mas conhecer a Deus. Conhecer a sua grandeza, conhecer as maravilhas do Senhor, o poder sobrenatural, a alegria do Senhor, a paz que Ele nos dá. Conhecer o poder dEle para nos livrar nas adversidades da vida, nas aflições. É isso, os filhos de Eli não conheceram, e eu acredito que os filhos de Samuel também não conheceram o Senhor. Até porque a gente vê sempre, a Bíblia não mostra aqui em nenhuma parte, Samuel ali buscando junto com os filhos. Nós temos exemplo de Jó também. Jó, ele preocupava com os filhos, mas também com os pecados dos filhos, mas eu creio que também nem ele conhecia o Senhor, então não teve como ajudar até os filhos, porque ele mesmo diz na palavra que ele só conhecia o Senhor por ouvir falar, contar os testemunhos do poder, a grandeza. Mas depois que ele passou por aquela adversidade, ele teve um contato verdadeiro com Deus, ele passou a conhecer Deus, o Deus que ele ouviu falar, passou ele ter uma intimidade com esse Deus, com o nosso Deus. E ele foi curado, ele viu o poder sobrenatural de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer a Deus. A própria palavra do Senhor, através do nosso Deus, nos ensina e fala. Deus, Ele diz na sua palavra, o meu povo perece, porque lhes falta entendimento, falta conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, é Deus, através da palavra. Eu vou orar aqui finalizando, e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em seu coração. Senhor amado,